Na minha análise do jogo passado do Goiás, muitos torcedores ficaram contrários à minha opinião e com todo o respeito e mérito deles, visto que a torcida do Goiás estava apenas defendendo o lado dela. Eu critiquei a vitória esmeraldina por conta de um lance de pênalti bastante questionável, dei minha opinião contrária e teve gente que discordou, isso tá tudo certo, tudo normal. Só que eu queria chegar agora nesse vídeo hoje e falar que o Goiás venceu a Jataiense com méritos, que fez um grande jogo, ou que fez pelo menos um bom jogo e que o resultado é merecido. E infelizmente eu vou ter que falar algo contrário a isso. O Goiás venceu a Jataiense, que inclusive vinha de uma vitória em cima do até então líder, né, que era o Inhumas, mas um jogo muito fraco, um jogo muito ruim de ambas as partes, e o Goiás conseguiu achar um gol praticamente nos últimos minutos ali, nos acréscimos do segundo tempo, e saiu com a vitória. Mas temos que explicar pro torcedor, principalmente pra você, torcedor esmeraldino, o que tá acontecendo com o Goiás. Por que que o jogo do Goiás não funcionou? E eu tenho algumas opiniões bem específicas a respeito, e vou falar tudo isso tanto pra você, torcedor do Goiás, quanto também pra você, torcedor do Jataiense, explicando tudo que rolou no jogo, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que ainda estão melhorando o preparo físico para a temporada. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair uma nova análise ou um novo vídeo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise, assim como vocês. Sem mais delongas, colocando as escalações aqui na tela, a Jataiense venceu o Inhumas por 2 a 0, já tinha vencido o Goianésia por 3 a 0 e também tinha perdido para a Aparecidense também por 3 a 0. Ou seja, Jataiense é 8 ou 80, né? O primeiro jogo foi um empate fora de casa contra o Atlético Goianiense. E assim, é um clube que sobe e desce nas divisões do Campeonato Goiano, mas que sempre busca ser competitivo, pelo menos nas primeiras fases do Goianão. E foi o que mostrou em alguns jogos, como quando enfrentou o Dragão e quando venceu o próprio Inhumas. Claro, também a vitória em cima do Goianésia. E nesse jogo contra o Goiás, veio com alguns jogadores abertos ali, como o Diego Bolt e o Borim, e também veio com um ataque formado pelo Daniel Bahia e pelo Márcio Jonathan, né? O técnico da Jataiense é o Jean Rodrigues. Já do lado do Goiás, Esmeraldino tinha conseguido uma vitória apertada em cima do Anápolis, que eu analisei no vídeo passado, né, do Goiás, e teve muita gente que discordou do lance, mas tem uma coisa que eu acredito que todo mundo concorda, que o Goiás, com exceção do jogo do Goiânia, o Goiás não vem fazendo grandes jogos, não vem fazendo boas apresentações, e mesmo falando do jogo do Goiânia, vamos levar em consideração que o Galo é uma equipe que está bem fraca na competição, e o Goiás se impôs e venceu em casa. E aí vem pra esse jogo, olha, eu vou falar só os jogadores de frente, e vocês vão entender um problema, tá? Ele veio com o Arthur Kaique, com Wesley Garcia, Facundo Barceló e Edson Carioca. Perceberam um problema aí nessa formação do ataque do Goiás? Cadê o meia de armação? Cadê o meio de campo? O cara que vai municiar essa galera? Porque vamos lá, Wesley Garcia, Arthur Kaique e Edson Carioca são pontas. Eles não são meias de armação. Então eles não são aquele jogador que vai encontrar o espaço na defesa adversária e fazer um passe em profundidade, ou buscar o jogo de maneira mais criativa. Não, esses jogadores são de busca, de infiltração na área e finalização. 4 jogadores com características muito parecidas, né? E obviamente o Facundo é o que diferencia um pouquinho, porque ele vai como centroavante. E o resultado é que o Goiás, com esses jogadores, pouco criou. Teve uma chance logo no começo do jogo, com uma defesa boa do goleiro Arthur Gazé. Acho que é Arthur Gazé ou Gazi, né? Nome do goleiro da Jataiense. E depois desse lance, o Goiás teve muita bola parada. Aproveitou-se mais da bola parada para tentar chegar ao ataque. E teve até umas chances perigosas, de fato, né? Teve ali uma tentativa de cabeçada que passou raspando no Arthur Kaique, que ele não conseguiu alcançar. Teve também uma finalização ali, queima-roupa do goleiro. E assim, chances que o Goiás criou com bola aérea e bola parada. Principalmente pelo lado direito com o William Lepo, que na minha humilde opinião é o melhor jogador do Goiás na temporada até aqui.
tá? Foi até então a melhor contratação até aqui, é o que mais mostrou serviço, né? O William Lepo é um jogador que apoia muito no ataque, participa muito das jogadas ofensivas, recua bem, consegue fazer a marcação também quando precisa. Então, assim, jogador que tá fazendo bem o seu papel pela direita. E do lado esquerdo, o Goiás tem uma boa defesa com o DG. O DG vem sendo um jogador que vem marcando bem, recompõe bem na defesa, e a Jataiense só se criava por ali quando conseguia passar pela marcação do DG. E assim, foram pouquíssimas chances de Jataiense. Se não me engano, teve um chute no primeiro tempo que foi, inclusive, espirrado, que o Tadeu defendeu sem nenhuma dificuldade. Resultado é que o jogo teve uns lances ok ali pra perigoso do Goiás no primeiro tempo, e a Jataiense nada. E olha que o Goiás dava muitos espaços mesmo. Jataiense, se tivesse um toque de bola um pouco mais qualificado ali no primeiro tempo, teria encontrado jogadores com liberdade pra poder finalizar, pra poder chegar na linha de fundo. Então assim, realmente foi um primeiro tempo que a Jataiense não jogou nada. No segundo tempo, aí que se no primeiro tempo já não tinha sido bom, segundo tempo foi muito ruim. Mas foi muito ruim. A Jataiense cresceu um pouco no jogo, teve até algumas chances, finalizações, buscou bem o jogo. O Goiás mexeu algumas peças, entraram inclusive meias, entrou o Regis, entrou o Gava, entrou também o Brenner Culando ali na frente, o Pedrinho entrou também no segundo tempo, mas o time não melhorou. Não melhorou, e eu diria até que talvez tenha até perdido uma característica positiva que tinha no primeiro tempo, que era a bola aérea, que tava chovendo na área da Jataiense e eventualmente levava algum perigo. No segundo tempo, nem isso. Pra vocês terem ideia do tanto que o jogo foi mais ou menos, a transmissão deu o prêmio de melhor jogador da partida pro juiz. Pra vocês verem o tanto que o negócio tava ruim. Mas mesmo assim, eu acompanhei e analisei. O Goiás tá mal armado. Eu não sei o que acontece com o Jair Ventura nessa passagem que ele tá tendo pelo Goiás, mas primeiro, você entrar num jogo sem meia armador já é um problema. Porque tá ainda recuperando o condicionamento físico pro início da temporada. Pô, nós estamos na 5ª rodada. Já é a hora de já ter um condicionamento físico ok pra você poder competir com um time de interior como é a Jataiense. Já era hora pra isso. Jataiense, por sua vez, teve medo do jogo. Quando teve a bola, pouco conseguia chegar, e quando chegava preocupado em tentar entrar na área com a bola. Finalizar de fora da área, pra quê? Tentar um cruzamento em diagonal fugindo do goleiro? Pra quê? E olha que o Goiás dava espaços pra isso, principalmente no meio de campo, depois da entrada do Regis e do Gava, ficou um buraco ali, a marcação ficou tendo uma séria dificuldade. Gonzalo Freitas estava fazendo bem esse papel no primeiro tempo, no segundo tempo já o Goiás não conseguiu se organizar muito bem com essa marcação. Mesmo assim, já tem esse pouco perigo levou ao gol do Tadeu, e do outro lado, esquece, o Arthur Gazi virou espectador do jogo. Pouco que o Goiás chegou, e assim, chegou-se ali aos últimos minutos ali, os acréscimos, tava com o maior cara de 0x0, assim, 0x0 justíssimo e merecido. O jogo tava ruim pra péssimo, tava feio. Mas com exatamente o melhor jogador do Goiás nesse momento, que pra mim é o William Lepo, o Goiás chegou ao gol. Numa jogada que vai aqui, vai ali, vai pra um lado, vai pro outro, a bola ainda sobra pelo lado direito com o William Lepo, que consegue chegar à linha de fundo e tocar pra trás. E aí o Pedrinho livre, entrando de frente pro gol, finaliza, fazendo o gol do Goiás aos 48 do segundo tempo. E sinceramente, foi só isso que aconteceu no segundo tempo. Jataiense, como eu falei, teve a bola um pouquinho, mas cara, foi tão assim, você via que o time tava com medo de tentar fazer o gol, sabe? A Jataiense tava com medo de tentar levar perigo pro gol do Goiás, que dava seus espaços, e o Goiás não conseguia criar. E aí tem que falar pra você, torcedor, explicar um pouco aqui a situação. Goiás, muito dependente das laterais, principalmente do William Lepo, muito dependente. O meio de campo, quando tem o Regis e o Gava, ele fica um pouco mais criativo, mas fica lento. Os jogadores da base que entraram bem, até entrou o Vitor Hugo, se não me engano, né? Entraram até bem, mas precisava de um início de jogo mais qualificado. Um meio de campo, você tem ali Arthur Kaique, você tem Esli Garcia, entra com um deles só. Ou com Arthur Kaique, ou com Esli Garcia, ou com Edson Carioca. Entra com 2 desses 3 e um meia. Gava, Regis, é pra isso que eles estão aí, senão não adianta. E outra, entrar com os 2 no segundo tempo não vai resolver, porque eles meio que se ocupam, cada um na sua posição, eles se encavalam ali no meio de campo. O posicionamento do Gava é o mesmo posicionamento do Regis, então prejudica toda essa movimentação tática do Goiás, e com isso o time fica pouco operante, sabe? E isso é preocupante, principalmente pro torcedor do Goiás, obviamente, porque
o próximo jogo do Goiás é simplesmente contra o Vila Nova, que fez um excelentíssimo jogo diante do Atlético Goianiense. Venceu fora de casa, com propriedade, e mostrou uma característica que o Ajataiense mostrou hoje e que obviamente o Vila tem com mais qualidade, que é o contra-ataque. Contra-ataque do Vila Nova é perigosíssimo e o Goiás dá muitos espaços quando se lança ao ataque. Ele dá espaços e o contra-ataque do adversário fica perigoso. A Jataiense mostrou isso. Imagina se fosse um time mais qualificado, como por exemplo o Vila. E aí seria muito perigoso pro Goiás. E o clássico já é na próxima partida. O Jair Ventura precisa urgentemente organizar recomposição defensiva e armação de meio de campo. Sem criatividade, o Goiás não vai conseguir marcar gol. E quando marca, é mais na base da sorte e na base ali do despreparo do adversário, ou até mesmo da distração do adversário, do que por seus próprios méritos, como foi no jogo de hoje. O Goiás insistiu ali, tudo bem, mereceu fazer aquele gol, mas levando num contexto geral da partida, o 0-0 era um resultado mais justo para ambas as partes. Mas o Goiás venceu e, por vencer fazendo aquilo que mais precisava, que era um golzinho no final, mereceu vencer. Fez o seu papel dentro de casa, venceu e é agora líder da competição, né? Pelo menos por enquanto, até o fechamento da rodada. Nessa terça-feira ele dorme líder da competição, como vocês estão vendo aí na tabela. E a Jataiense permanece ali no meio e vem fazendo um campeonato equilibrado. Tem time pra jogar melhor do que jogou hoje. Precisa ter um pouquinho mais de coragem e acreditar no futebol que consegue desempenhar em campo. Mas e aí? O que você achou desse jogo? O que você achou dessa vitória do Goiás? O que você tá esperando do Esmeraldino pro clássico contra o Vila Nova? E você, torcedor jataiense, tá aí na torcida pro seu time conseguir disputar as fases decisivas do Goianão? Acredita que a Jataiense consegue chegar nas fases mais avançadas? O que você tá achando do time? Diz aí sua opinião nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa seu like e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Eu também peço que você considere compartilhar esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores, seja do Goiás, Jataiense ou de outros clubes, recebam essa análise também, assim como você. Considera também entrar no grupo de membros mais democrático da internet, o Gader Futebol Clube. A partir de R$ 1,99 você entra num grupo do WhatsApp, que é o grupo mais democrático que tem, tá? Tem torcida de tudo quanto é time lá, Santos, São Paulo, Goiás, Vila, Atlético, Flamengo, enfim, tem torcedor de tudo quanto é time lá. Além disso, tem também notícias 24 horas, tem informações do futebol nacional e internacional pra você, membros especializados em futebol pra conversar com você por lá. Por ser um grupo de futebol, tem piadas, figurinhas, tem memes, tem de tudo, tem zoeira, mas dentro do âmbito esportivo. Nada pessoal, é apenas pra se divertir e pra se informar que nós temos o grupo. E claro, também terão lá comentaristas do YouTube pra conversar com você, inclusive eu, estamos todos lá pra isso, e basta você se tornar membro do canal a partir de R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos e um abraço de torcedor pra todos vocês.